Fala, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e eu tô aqui hoje continuando a produção das páginas da HQ Quais Qualigundum, que está em campanha do Catarse. Até aí tem mais uns 20 e tantos dias de campanha. Quem quiser apoiar tá em tempo, já estamos em 83%, se não me engano, no momento. E então, provavelmente o livro está mesmo para ser financiado. E aqui vocês podem acompanhar a produção das páginas que vão entrar como extras nessa reimpressão. A gente inseriu um conto novo de 6 páginas. Explicar rapidamente o que eu vou fazer. Eu não vou pintar toda a página nesse vídeo. Eu vou fazer a etapa inicial, que é uma etapa bem importante e que muita gente simplesmente não faz ideia. Até as dúvidas que eu recebi que eu achei interessantes, que o pessoal achou que eu fazia a página pintando quadros separados. Vocês veem que eu faço a página de quadrinho inteira aqui. Papel de algodão, 100% algodão, Fabriano, 300 gramas, satinado. Eu não gosto de papel com textura para fazer página de quadrinho, porque eu ponho detalhe com pincel mais fino e tudo mais. Então aqui é uma página que vocês veem que a câmera fica meio parada. Então eu vou tentar dar mais dinamismo na mudança de cor. E eu vou tentar marcar o que eu gosto de falar, que é a mudança meio psicológica do personagem. Certo? Porque a cor vai meio que dando uma sensação diferente de leitura do quadro. Se eu pintar essa página toda de vermelho, vocês vão ler de um jeito. Toda de azul, o mesmo desenho, vocês vão ler de outro. E se eu mudar alguns quadros começarem numa cor, que o que eu quero fazer é fazer uma passagem do azul, que é onde estava a cena anterior, para um esverdeado, que é onde ele fica meio cabreiro, para um amarelo meio alaranjado até um vermelhinho quando ele fica sacana. Tá vendo? Aqui ele tem uma ideia, aqui ele vai ficando sacana e aqui ele sai fora. Mas reparem que as expressões dele vão alternando conforme os quadros avançam, certo? Então eu pretendo fazer essa passagem de cor azul para o verde, para o amarelo alaranjado e vamos ver o que acontece. Para isso, ó, eu estou trabalhando com pincéis de várias marcas diferentes, mas reparem que são todos chatos e não tem nenhum pincel aqui de detalhe. Porque não é a hora de fazer detalhe, não vou pensar em detalhe. Eu vou, como eu falei, me concentrar na mancha geral, que vai passar por toda a página. Depois eu vou trabalhar detalhe a detalhe, quadro a quadro. Legal? Então vamos lá. Reparem que aqui a paleta, inclusive, a curiosidade, essa minha paleta aqui é uma pá de ventilador, tá vendo? Que tem até os buraquinhos do prego, ó. Eu achei numa caçamba de lixo, tava bem nova e limpa, eu dei uma limpada extra e eu tô usando de paleta. Não que eu esteja falando pra vocês andarem por aí fuçando no lixo pra procurar paleta, longe de mim, mas às vezes você passa do lado de uma caçamba, eu dou uma espiada. Tem uma plaquinha de madeira, às vezes jogada ali limpinha, certinha, que já serve de paleta, eu não vou negar que eu pego, que foi o caso, inclusive, dessa pá de ventilador. Não tava nem na caçamba, eu achava do lado, ali tinha algumas, de uma loja que descartou, sei lá. Beleza. E é boa porque ela é estreitinha, tá vendo? Acaba aqui do lado. Então, vamos lá. Vou começar, nosso pincel sujo, tá vendo que já foi um vermelhão ali? Não quero. Tipo, se eu der só uma limpada assim, já tá bom, não precisa trocar de pincel também. Mas vou começar com o azul. Ó, o meu cian tá secando. E eu tô com um pincel macio. Geralmente não é o que eu uso. Então, vou fazer uma transição de cores análogas, né? Ó. Aqui. Então, azul. Daí, vamos começar. Ei, foi muito pro verde aqui. Podia ser mais aqui. Tudo bem. Ó, o que acontece? Pego aqui o pincel, tiro o excesso de tinta. Posso puxar, ó, esse verde para fazer uma transição. Vou colocar um pouquinho dele aqui, né? O bom da pintura tradicional, assim, que eu digo, né, que é com a tinta,
É que tem um tanto que você pode fazer. E um tanto que você tem que entender o que dá para fazer também. Vou aproveitar, vou vir com o azul mais em cima. Porque a ideia não é fazer uma transição uniforme quadro a quadro, né? Vou até ter um pouquinho do verde aqui no primeiro. Legal. Vamos agora descer. E eu vou, como eu falo nas aulas, explorar agora as possibilidades da cor secundária, porque o verde é uma secundária. E a secundária ela tem estágios diferentes, né? Por exemplo, ela tem uma medida da secundária que é mais meio a meio, né? Um verde que é meio a meio, meio cian, meio amarelo. Um verde que é mais turquesa, que é mais cian do que amarelo. E um verde que eu falo que é o verde do guacamole, que é um verde que tem mais amarelo do que cian. Vocês já viram esses verdes todos. Mas vocês viram como eu estou tratando a cor como uma forma de manifestação do lado emocional, talvez, do personagem? Fazendo a passagem. Ó, e agora aqui, reparem que eu vou vir com o verde do amarelo. Puxar um pouquinho do verde e do amarelo para esse quadro também. De cima não, né? Mas para esse aqui. E agora aqui, eu vou do amarelo pro comecinho do magenta já. Que é meio que a hora que o cara tem a ideia. Mas ainda assim, ó, com a influência do verde. E daí aqui a gente já pode ir pro laranja. E no final, a gente vai mais ainda pro vermelho. Agora o que aconteceu? Se vocês repararem na página como um todo, eu fiz uma passagem das cores primárias. Só faltou chegar no violeta. Se eu chegasse no violeta aqui no final, eu fechava o círculo cromático. Eu vou equilibrar melhor a passagem de cor, principalmente com os tons e com a luz e sombra, com a arte final e tudo mais. Mas no geral, esse é o início. O que eu vou fazer agora, por exemplo, que eu já sei, é que o fundo, e eu vou aproveitar o pincel, o papel ainda está meio úmido para fazer isso. Por exemplo, o fundo vai ser mais escuro do que o personagem em todos os quadros. Tá vendo que tem uma parede, ó, sempre tem uma divisão, aqui tem uma parte mais clara e uma mais escura. Então eu vou aproveitar que eu já tô aqui com o pincel, com tudo na mão, e com papel meio úmido, e já vou fazer essa marcação
do fundo, tá? Então, primeiro de tudo, já me preparei a tinta. Vou fazer a mesma coisa, só que agora mais preocupado com o fundo. Ó. Então aqui, beleza. Tentar não preencher. Ó, eu ponho a tinta. Mas eu faço umas variações do verde, por exemplo. Agora eu venho com cian. Ó, e ao invés de eu pintar a parede inteira, eu limpo o pincel e puxo com água. Que assim eu crio um efeito atmosférico. Eu posso, às vezes, com esse tom aguadinho, até trazer agora o personagem para a sombra. Assim, a parte de baixo dele fica na sombra e o rosto sai para a luz. Porque o rosto eu vou trabalhar depois. Mas tá vendo? Isso aqui é uma coisa que nessa etapa já dá para fazer. E eu aproveito para fazer nos outros quadros. Assim eu mantenho um tanto da coerência. Lembrando que o guache é uma tinta que permite, né, voltar com opaco. Então se eu tenho a camada opaca para fazer posteriormente, todas as áreas de luz, na verdade, elas vão ser feitas depois. Isso é uma das grandes diferenças do guache para aquarela, né? Para quem ainda não percebeu, o guache, pelo menos eu trabalho o guache assim, né? Tem gente que trabalha o guache totalmente aguado, que daí é bem parecido com a aquarela mesmo. Mas eu trabalho o guache mais parecido com a tinta óleo. Que daí a luz, eu tiro o branco do papel. Essa é a grande diferença. Vocês estão vendo que eu mato o branco do papel. E eu reconstruo a luz com tinta opaca, densa, com a tinta pegajosa. E tem outras pessoas que pintam com guache, que já vem de uma base da aquarela, que acabam trabalhando só os efeitos aguados do guache. Que é bonito também, né? Não estou falando que é melhor ou pior, só realçando uma diferença do jeito que eu... Eu tive uma base de pintura a óleo, estudei muitos anos de aquarela também, sou grato ao Cárcamo por todas as lições, nunca vou esquecer, quero até voltar a estudar com ele uma hora. Aqui, ó, tá vendo que eu mesclei na sombra? E vou fechar aqui atrás. Mas como eu estava dizendo, quem tem uma base de aquarela muito forte e nunca experimentou pintar com óleo ou uma tinta de cobertura, acaba muitas vezes aguando e pondo umas linhas. Eu gosto de usar linha também, mas eu trabalho a tinta densa depois. E eu gosto. Acho que é por isso que eu faço. Tem que fazer porque a gente gosta. Quem não gosta, quem prefere trabalhar aguado, trabalha aguado. Porque às vezes eu falo isso porque, de novo, parece óbvio quando a gente fala desse jeito, mas tem muita gente que fala, mas como é que eu tenho que fazer o fundo? Como é feito o fundo? Qual que é o jeito certo? E muitas vezes eu falo, tem vários jeitos que você faz que dão certo, e eu escolhi fazer do jeito que eu mais gosto. Daí depois você faz do jeito que você mais gosta por um tempo, vira o seu estilo, porque a galera fala assim, eu vejo, eu já sei que é seu o trabalho. Eu ouço isso às vezes. Porque eu acho que eu faço do mesmo jeito, faz 20 anos. O processo, né? O jeito que eu pinto é igual sempre. O desenho eu vario mais. Mas é no desenho cartoon que eu sinto que eu faço meu trabalho mais pessoal. O desenho realista, para mim, tem um caráter muito de estudo e treino. Eu não considero meus desenhos mais realistas como meus trabalhos, assim. São coisas que eu pintei. Agora, os quadrinhos eu considero meu trampo mesmo. As pinturas de desenho estilizado, assim. E as aulas, né? Que também são um trabalho que eu gosto de fazer.
Ó, viram que eu vou aproveitando esse estágio para já trabalhar as sombras? Porque daí qual que é a vantagem? Como eu sei que eu vou fazer a luz posteriormente, se eu já tiver as sombras bem definidas, tudo bem escurão, e uma arte final já legalzinha, muito do trampo já está feito. Uma boa parte da batalha já está ganha já. Quando eu começar a fazer arte final aqui, já vai estar climatizado, né? Mas ó, agora eu vou aproveitar, vou descendo, vou manter a mesma ideia. Então eu vou fazer um verde agora com mais presença de amarelo. Acho que nesse estágio eu vou depois fazer a arte final. Para salvar esse desenho e poder brincar com luz e tudo mais. Então, para quem está na dúvida, aqui ainda é algo bem aguado e com esse cuidado, principalmente no aspecto do desenho mesmo, da expressão. Beleza, depois posso pôr uma texturinha nessa parede, né? Você vê que é bem... Essa etapa é estrutural. Eu estou estruturando a página para poder trabalhar daí nos detalhes e fazer sentido colocar os detalhes. Porque daí já vai ter todo um pensamento de dramático, vamos dizer assim, né? O drama da página, o que está acontecendo internamente com o personagem aqui, por que ele está mudando de ideia, daí o texto vai ser essencial, né? E a cor, no meu ver, a boa cor, ela deveria ser sentida mais do que percebida. Você não precisa necessariamente perceber a cor, nossa, que verde, mas ela tem que sentir algo diferente ali, e o ideal seria que ela não soubesse por quê. Porque daí ela vai colocar esse sentimento na história. Eu não quero que a pessoa leia e fale assim, nossa, que desenho foda. Se a pessoa achar o meu desenho legal, eu fico muito feliz, é até uma honra. Mas, para a história, se a pessoa parar para ficar pensando no meu desenho enquanto ela está lendo, ela perdeu a atenção da história. Eu não quero que ela perca a atenção da história. Não faz sentido isso? Eu gosto, muitas vezes, de deixar os desenhos simples, ou pelo menos usar o desenho chamativo com uma razão. Tem um motivo. Puta, essa página eu quero que a pessoa pare e pense na vida dela. Mas tem página aqui, por exemplo, que eu quero que a pessoa simplesmente leia e vá adiante e vire a página para continuar a história. Não sei, pensem nisso, quem está fazendo quadrinho, quem... Eu, pelo menos, com o passar do tempo, tenho pensado que esse aspecto que eu acabei de falar da história, da imersão da pessoa na história, é talvez o meu maior objetivo. Tudo que eu fizer, todas as escolhas de câmera, de cor, de luz, de desenho, de detalhe, de achura, é para garantir que a pessoa que está lendo esteja imersa na história, sentindo mais do que pensando a respeito do meu trabalho, pensando no meu desenho. Depois a pessoa leu, teve aquela experiência da leitura, daí ela pode folhear, eu faço isso também, olhar os detalhes, se encantar pelo desenho, até daí que você percebe se o desenho é bom, se é ruim. Você gosta, se não gosta, né? Até porque desenho bom e ruim é muito relativo, mas gostar ou não gostar é o que acontece. Então, ó, chegando nas de baixo, certo? Agora vai ser quase que vai ser um marronzinho no fundo. Marrom do amarelo. Para quem estudou o triângulo de Goethe, esse é o marrom do amarelo.
amarelo. E agora a gente vai para um mais... Cara, acho que essa é a página com a passagem de cor mais didática que eu já fiz na minha vida. E como eu falei, ainda vai receber uma atenção especial quadro a quadro para equilibrar essas cores. Porque no momento elas estão brigando, elas não estão harmonizando direito. A passagem ajuda, né, a criar uma intenção mais clara da ideia. Mas, ainda assim, não existe uma hierarquia. Acho que é isso que eu estava querendo dizer. E eu vou tentar criar uma espécie de hierarquia entre os quadros. Beleza. E agora, ó, nesse último, eu vou colocar um mais vermelho. Mas agora, eu vou parar o vídeo já já, porque não dá para eu continuar mesmo pintando. Agora eu quero que dê uma secada, eu vou voltar a analisar o desenho agora para dar uns toques finais e daqui a pouco eu vou começar a fazer a arte final. Hoje eu vou dar aula, se marcar até não prometo, eu tento mexer um pouco na aula e faço um vídeo rapidamente na aula à noite. E daí eu já mostro para os alunos esse início da arte final. Mas deu para entender essa sensação de cor da página? Como ela tem um sentido por trás, né? E como eu falei, a quebra maior, a ruptura maior está aqui, ó. Que talvez esse vai ser o quadro que vai ter mais destaque, depois que eu harmonizar melhor esses. Que é quando ele tem a ideia. E daí a consequência da ideia, por isso que fica vermelho. Então começa o personagem pensando uma coisa, ele vai sofrendo, se remoendo, plá, ahá, e vai embora. Beleza? Vou tentar passar isso com as cores. Daí talvez esse seja um exemplo de cor na narrativa bem didático e interessante. Em breve estamos de volta. Valeu aí para quem está acompanhando. Um beijo, um abraço. Falou, tchau.